Olá, queridos. Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês podem ver aí pelo título, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha última experiência com a ayahuasca. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu tenho 2 vídeos aqui no canal, onde eu conto a minha primeira experiência e a minha segunda. E nessa mesma playlist eu também conto uma experiência que eu tive com outras substâncias. Vou deixar vocês procurarem e descobrirem. Então eu vou deixar esse vídeo nessa mesma playlist, caso vocês não tenham assistido aos outros. Bom, essa última experiência não é tão recente. Ela aconteceu, na verdade, há mais de 1 ano atrás. Em janeiro ou fevereiro do ano passado, a minha avó materna faleceu. Eu praticamente fui criada pela minha avó. Eu morava junto com ela, com a minha mãe, um tio e uma tia. Os antigões aqui do canal vão se lembrar disso, que os primeiros vídeos que eu gravava era nessa casa, de madrugada, na cozinha. Então, bom, minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu acabava ficando com a minha avó. Era ela que fazia comida, que cuidava de mim. E aí, ano passado ela faleceu com 102 ou 103 anos. Ela viveu muito e felizmente não teve grandes problemas de saúde, mas nesses últimos tempos a gente já imaginava, né, que ela poderia ir embora a qualquer momento. E assim foi. Quando isso aconteceu, eu não sei explicar muito bem, mas era como se eu sentisse que talvez fosse vir muita coisa emocional pra mim. Como eu disse, eu vivi com ela e, bom, eu tive uma questão familiar, um histórico familiar de convivências difíceis, muito conflituosas. Então eu achava que eu não iria mais querer tomar ayahuasca. Eu achei que a última vez teria sido de fato a última, mas nesse momento, não sei explicar, mas eu senti talvez o chamado, né, de novamente consagrar essa medicina, porque era como se eu sentisse que se eu não fizesse isso, as coisas emocionais fossem vir de uma forma muito intensa e talvez eu não fosse conseguir lidar tão bem. Eu havia passado no ano anterior, né, há 2 anos atrás, por um período de início de depressão, enfim. Então eu achei que seria uma boa ideia. Quer dizer, não foi tão simples assim, tipo, vamos lá nos divertir. Mas eu conhecia uma xamã, eu morava em São Tomé das Letras, como acredito que vocês sabem. E desde quando eu cheguei lá, eu já tinha conhecido essa moça que trabalha com isso. Ela faz rituais de ayahuasca. Caso vocês tenham interesse, é só me pedirem aí nos comentários que eu deixo o contato dela, porque ela ainda faz, ela ainda mora lá. Bom, eu conheci ela desde esse início, mas como eu disse, eu não achava que eu iria tomar, então nós nunca nem conversamos muito sobre esse assunto. Mas eu acabei indo. O meu parceiro da época me deu de presente, né, essa experiência, e foi bem personalizada, porque, bom, como ela me conhecia, né, nós tínhamos ali uma relação de amizade. Acabou sendo um ritual que eu fiz sozinha. Ela tem de grupos de acho que até 6 pessoas, né, de uma vez só. Mas nessa ocasião eu tive essa sorte de ser atendida sozinha. Se eu não me engano, era no dia 19 de fevereiro. Vou só confirmar aqui, porque era o dia de São Sebastião. São Sebastião, para quem não sabe, é um santo da Igreja Católica, mas ele tem como que se diz, meu Deus, me fugiu a palavra, no sincretismo que ocorre entre, né, a religião, os santos das religiões, da religião católica com orixás e entidades da Umbanda,
ele está relacionado com Oxóssi. Sei que existe aí uma diferença, acredito que no Rio de Janeiro Oxóssi seria São Sebastião, na Bahia Oxóssi seria São Jorge. Eu digo isso porque tem uma música que diz isso. Mas, bom, era dia desse santo e eu fui pra lá à tarde, não me lembro que dia da semana era, mas cheguei lá por volta, acho que de umas 2 horas da tarde. Ela havia montado um espaço. Quando eu cheguei, ela me disse que ela estava sentindo muito essa energia de caboclos, né? Que são as entidades indígenas. Nesse espaço em que ela mora, ela tem uma oca, mesmo assim, meio que um ambiente circular fechado, onde tem também um banheiro. Mas ela disse que estava sentindo essa energia e que queria montar, então, um espaço ali fora. Então, quando eu cheguei, esse espaço já estava montado. Era como se fosse meio que uma cobertura, assim, né? De madeira, mas toda aberta ao redor. E aí ali ela montou um espacinho para eu deitar. Tinha uma mini fogueira e também flores, plantas. Ali ela me ofereceu então a primeira dose. Lembro que foi um copinho assim pequeno, não sei exatamente quantos ml, mas eu tomei, me deitei e ela começou a fazer uma espécie de defumação, algo muito gostoso, assim, que vocês que gostam de ASMR e de reiki, é muito gostoso, assim, a sensação é muito gostosa e eu tenho certeza que se eu tivesse filmado vocês iam gostar de assistir também, quem sabe um dia. Ela tem uma cachorra, alguns cachorrinhos, na verdade, que ficam ali também ao redor, foi uma sensação muito boa. Mas passaram alguns minutos e ela falou pra mim, Cá, eu acho que você vai ter que tomar mais um pouco, porque acho que já fazia 40 minutos, quase 1 hora, que eu havia tomado a primeira dose e eu ainda não tinha entrado na força. E aí eu falei, meu Deus. Ok, mas eu falei, posso ir no banheiro primeiro? Me deu vontade de ir no banheiro pra fazer o número 1. E eu vou dar essas informações porque pra quem conhece a ayahuasca sabe que pode às vezes ter vontade de fazer o número 2 e nem sempre de uma forma muito tranquila, mas eu tive a vontade e na hora que eu me sentei pra levantar pra ir no banheiro eu já senti que eu tava diferente. Comecei a sentir, era como se eu sentisse o sangue correndo nas minhas veias, nas minhas mãos e nos meus braços. E ali ela pediu pra eu olhar pra ela, eu olhei e ela falou, você entrou na força. Acho que por conta dos olhos, né? Bom, eu fui no banheiro e nesse momento começou a chover. Então nós, ao invés de ficar lá fora, né? Começou a chover um pouquinho forte e poderia molhar o ambiente ali onde a gente estava, nós fomos pra dentro da oca. Eu me deitei, lembro que ela começou a tocar, na verdade desde de lá fora, né? Ela já tocava algumas músicas xamânicas. Então, como eu disse, ela é uma xamã e então essa abordagem de ayahuasca que ela faz, ela de fato vai até tribos, né? Tem uma tribo que ela, que acho que foi onde ela aprendeu, lá no Acre. De tempos em tempos ela viaja pra lá e, enfim, então essa é a abordagem dela, mas a ayahuasca obviamente pode ser consagrada em outros espaços, né? De outras vertentes, digamos assim. Mas a abordagem dela é a xamânica, então ela tocou alguns cantos, né? Acho que são ícaros, se eu não me engano, o nome, né? Dos cantos indígenas. E depois ela tocou uma meditação de Animal do Poder. E aí é uma meditação bem suave que vai te dizendo, né? Pra você imaginar que você tá... Primeiro tem um relaxamento físico, e depois você imagina que você tá adentrando uma floresta. E ali você visualiza algum animal. O primeiro animal que eu visualizei foi uma águia, que é um animal que eu gosto muito. Inclusive eu tenho até aqui na parede do meu estúdio uma imagem de uma águia. E nesse momento, logo depois, eu estava deitada, como eu disse. Eu abri os olhos, senti vontade de abrir os olhos, e eu olhei pra cima, pra parede que estava assim, atrás de mim. Para minha surpresa, eu não havia reparado muito no espaço. Como quando eu entrei eu já estava na força, então eu não fiquei notando muito as coisas. Porém, quando eu olhei para cima, eu vi que havia pendurada na parede uma máscara
como se fosse sabe aqueles bichos, né, que já foram de arrasta e as pessoas penduram na parede, só que era como se fosse um rosto de um pajé em tamanho normal, assim, né, tamanho humano. O rosto de um pajé com um cocar bem grande na cabeça. E aí quando eu olhei pra cabeça dele, ele tinha uma águia, assim, como se fosse a cabeça da águia em cima da cabeça do cocar. E ali eu fiquei, uau, meu Deus, foi bem, sei lá, uma coincidência, uma sincronicidade eu ter visto a águia, né, na meditação, e ela está ali na cabeça do pajé. Fechei os olhos novamente, voltei para a meditação e ali eu visualizei uma onça pintada. Primeiro apareceram umas manchas, né? E as mirações, pelo menos as que eu tenho da ayahuasca, geralmente são é escuro e aí vai aparecendo cores, né? E imagens ali. Então eu vi umas manchas e depois foi se formando uma onça e aí ela pulava assim pra mim. Depois disso, eu tive uma experiência que eu não sei bem como definir. Nas minhas 2 primeiras eu tive o que eu acreditava, não sei, ser algo como se fosse uma incorporação. E dessa vez eu também vivenciei isso. Eu tava deitada e aí eu comecei a passar, eu senti vontade de mexer os braços e comecei a passar as mãos assim, né, meio que pelo meu corpo sem encostar, assim como a gente faz aqui nas sessões de Reiki. Então eu passava pela minha cabeça, né, os ouvidos, os ombros, descia pelos braços. E aí eu comecei a fazer sons, fazia como se fosse para quem é familiarizado com Umbanda, né, entidades de Umbanda, sabe que esse é um som que geralmente caboclos fazem, né? Que justamente são as entidades de indígenas. E era uma presença muito forte. Eu não sabia definir se era feminina ou masculina, mas eu sentia muito isso, como se fosse uma energia de um ser indígena que estivesse ali. E aí me vieram algumas imagens na cabeça, não me lembro de todas. Uma delas foi um papel escrito meu nome, Karina, e Felipe. Eu tenho um amigo chamado Felipe, um amigo do teatro, que é querido, assim, eu digo que ele é meu irmão, que ele é como se fosse eu de saias. E na hora me lembrei dele, depois do ritual eu comentei com ele sobre isso, eu disse, Fê, eu não sei o que isso significa. Talvez seja um sinal para você consagrar, é uma coisa que ele já tem pensado durante um tempo, mas não sei. E depois eu continuei, né, nessa coisa como se fosse essa limpeza, e aí eu desci, eu lembro de tirar como se fosse algo aqui do meu pescoço, que é um local que geralmente fica bem tenso quando eu fico estressada. Eu tenho vários nós, assim, fica meio durinho. O coração, eu senti muito, assim, uma energia, né, como se fosse pulsando no coração. E depois descendo mais pra minha barriga, eu fui aqui pra parte baixa, né, pro baixo ventre. E ali eu ouvi uma frase na minha cabeça que dizia: abra espaço para um menino que vai vir, ele tem que vir. E o nome dele vai ser Tomás. Esse era um dos nomes que eu, com o meu parceiro da época, dizíamos, né? Eu dizia que queria colocar caso eu tivesse um filho menino. Mas enfim, não engravidei até hoje. E não sei se eu posso ter filhos, na verdade. Mas não quero adentrar muito nesse assunto. Mas foi algo que ficou ali, que até hoje eu não compreendi muito bem. Depois disso, ela começou... Eu acho que eu fui no banheiro de novo. E dessa vez eu tive vontade de fazer o número 2. Quando eu fui no banheiro, dava a sensação, né, de que, né, nossa, eu ia liberar muitas coisas. Porém, assim como das vezes que eu tive vontade de vomitar, né, quando eu consagrei, só saiu o líquido. Então, realmente dá aquela sensação de que é de fato uma limpeza que acontece ali.
E nessa hora eu tava também sentindo, parecia que uma presença muito forte perto de mim, mas eu tava meio chorosa. Como eu tava sozinha nessa experiência, eu acabei conversando muito, falando muitas coisas. E tinha momentos em que a Xamã falava pra mim: Karina, tá bom, mas agora você tem que ficar quieta, porque você tá tentando fugir. Geralmente, né, nos rituais que você faz com outras pessoas, não é permitido que você fale, que você converse, né? A não ser que você precise de alguma coisa, pedir ajuda pra ir no banheiro, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas você conversar com outras pessoas, e principalmente as pessoas que também estão ali consagrando, não é permitido. Mas eu tava muito falante. E aí eu fiquei falando algumas coisas no banheiro, perguntando, falando que eu não entendia certas coisas, né, que estavam acontecendo na minha vida. E aí ela veio até me abraçar, me consolar. E depois eu voltei lá pra minha caminha. Nessa parte final, eu comecei a sentir... Ela começou a tocar músicas de Oxum e Iemanjá, de figuras femininas, né? E ali eu senti muito, me veio muito à minha mente, a minha avó. Eu visualizei como se fosse uma escadaria. Sabe aquela, se você pesquisa Stairway to Heaven, tipo uma escadaria pro paraíso? Uma coisa bem parecida com aquilo. Uma escada bem grande, bem longa, que subia assim pro céu e várias nuvens. Mas era como se estivesse longe, não estivesse tão perto. Mas eu não via ninguém, mas era como se eu soubesse que minha avó estava ali. E aí a xamã disse pra mim, né? Ela falou: pensa na sua avó. Eu não falei nada nessa hora, mas ela falou: pensa na sua avó e ajuda ela. Ela não tá querendo ir. E essa consagração aconteceu coisa de 2 dias depois que minha avó faleceu. Então tava bem recente. A xamã tocou, além dessas músicas que eu citei, umas músicas que falavam sobre Nossa Senhora. A minha avó era muito devota de Nossa Senhora. E aí comecei a sentir vontade de vomitar. Peguei o baldinho e era como se eu estivesse tentando, mas não soltava. E aí ela falava: você tá resistindo, né? Você tá resistindo, então você precisa soltar, precisa deixar ir. E aí eu não sei, era como se ao mesmo tempo que talvez a minha avó não estivesse querendo ir, eu também não estava querendo deixá-la ir. Eu acredito que talvez seja algo nesse sentido. E aí depois de algumas tentativas eu acabei liberando, mas também foi líquido, né? Depois disso, eu não me recordo de muita coisa. Ainda fiquei ali na força, né? Mas eu percebi que eu já estava começando a sair dela, né? Você consegue... É muito difícil explicar a sensação, né? Da ayahuasca. Mas... é como se você soubesse quando você tá saindo dela. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, que acho que antes de eu começar a sentir essa presença do caboclo, ou da cabocla, não sei, eu tive uma miração, que foi o seguinte: eu via era como se eu estivesse do alto, né? Como se eu estivesse num helicóptero, alguma coisa assim, voando. E eu via uma tribo, né? Via algumas ocas de longe, floresta. E era como se eu estivesse chegando perto, assim. E quando eu tava chegando perto, eu começava a ouvir gritos e choro, e via fogo. Uma sensação de desespero. E logo depois dessa cena, eu via as minhas mãos, como se eu estivesse olhando assim para as minhas mãos. Só que as minhas mãos eram mãos negras e mãos masculinas, como se fosse um homem negro. E dali eu pegava água, né? Como se pegasse água assim de um rio e jogava no meu rosto. Logo depois dessa miração, eu comecei a ter aquilo que eu citei aqui, dessa experiência, né? De estar me limpando de alguma coisa. E eu acho que foi isso. Não consigo me lembrar de mais nada que eu tenha visto. E por que eu demorei tanto tempo para falar sobre isso? Sinceramente, porque até hoje, né, como eu comentei dessa questão dessa criança e tudo mais, são coisas que eu não consigo entender muito bem.
Eu confesso pra vocês, e acho que até talvez eu tenha falado nesse vídeo, nesses outros vídeos, que essa questão de espiritualidade pra mim sempre foi algo bem instável, ao mesmo tempo que sempre fui, né? Principalmente depois lá dos meus 13 anos, 13, talvez um pouco antes, quando um amigo meu faleceu, um colega de escola, e aquilo ali foi um divisor de águas, né? Que eu comecei a, de fato, me perguntar sobre a vida e sobre a morte, principalmente. Eu não entendia, né? Como assim as pessoas simplesmente desaparecem? Comecei a entrar nesses questionamentos. E eu vinha de uma família católica não praticante. E desde essa época eu vivo, talvez hoje menos, mas eu vivi muitos desses momentos de busca e de incerteza, mas de querer saber, né? Eu sempre tive essa ânsia dentro de mim de querer saber, de querer entender. E conheci algumas religiões, mas nunca fiz parte de nenhuma delas, porque eu sempre me deparei com coisas delas, né, nelas, que eu não concordava e que não faziam sentido pra mim. Então, por isso, até hoje eu permaneço, né, uma pessoa que não tem religião. Sobre acreditar em Deus ou não, eu acredito que existe algo além corpo, não sei exatamente o que é, mas lá na minha primeira experiência, no vídeo eu conto que eu tive um momento, logo depois que eu consagrei o rapé, inclusive essa foi uma diferença dessa última experiência, eu não usei rapé, a xamã me ofereceu, mas eu não quis. Nas duas primeiras eu tinha usado, né, logo depois de tomar ayahuasca. E nessa primeira experiência eu tive então esse momento de absoluto silêncio mental, algo que eu nunca havia experimentado antes, mas que ao mesmo tempo era muito completo. Era um silêncio que tinha tudo. Eu não tinha necessidade alguma, não pensava em nada, não precisava de nada, mas eu estava completa. E essa foi uma sensação que eu tive de olhos fechados aqui dentro, ou aqui dentro, não sei. Então, se vocês me perguntarem, né, sobre essas experiências, eu sempre digo que eu não sei explicar pra vocês o que é isso. Talvez uma pessoa que seja mais espiritualista ou religiosa e que acredite assim 100%, né, nessas coisas e não que são simplesmente podem ser coisas da nossa mente ou de vivências nossas. Talvez essa pessoa vai dizer, não, foi isso, né? De fato foi, por exemplo, uma incorporação, de fato foi, enfim, explicações que estejam dentro das religiões ou das vertentes de espiritualidade dessas pessoas. Mas como eu sou essa pessoa que sempre foi questionadora, né? Eu sempre fui, nunca consegui, talvez, acredito que nunca consegui fazer parte de religiões justamente por eu ter esse lado muito racional. Então, ao mesmo tempo que eu sinto coisas e que eu tenho vivências que envolvem intuição, que envolvem coisas mais, né, não racionais, eu também tenho um lado racional muito forte. E isso faz com que eu sempre fique meio que 50-50, sabe? Isso vale pra tudo na minha vida. Eu não consigo ser uma pessoa radical no sentido de, só a ciência que é a verdade e tudo tem uma explicação científica, mas eu também não consigo ser uma pessoa que acredita que tudo é espiritual e tudo é energias, entendem? Então, acho que muito por isso que eu demorei esse tempo todo pra tentar raciocinar o que aconteceu e eu sinto que foi uma experiência boa, porque de fato eu saí de lá mais leve, eu saí de lá compreendendo melhor, acho que aceitando mais a questão da passagem da minha avó. Eu nunca tive dificuldade assim em aceitar a questão de pessoas próximas, muito pelo contrário, né? Eu sinceramente sempre fui uma pessoa curiosa em relação a isso. Gosto muito de ver vídeos de experiência de quase morte, enfim. É isso, gente. Certas coisas, como eu mencionei, até hoje eu não consigo entender muito, né? O que foi, o que quis dizer. E sei lá, talvez nem tenha uma explicação pra isso. Mas
novamente, se vocês me perguntarem hoje se eu pretendo consagrar, eu vou dizer não. Mas como eu já disse isso desde a primeira vez, né? Eu disse que não iria mais, e aí veio a segunda e já foi essa terceira. Mas eu confesso que hoje eu tenho algo pra mim que gosta muito mais de estar o mais consciente possível, né? Eu nunca gostei, por exemplo, de bebida, de álcool, nunca gostei da sensação, né, de não ter controle sobre meu próprio corpo, minha mente, enfim. E dentro da ayahuasca, a sensação é essa, né? Você não tem controle sobre o que está acontecendo ali, sobre para onde a sua mente vai, o que você vai ver, o que você vai experimentar. Como, obviamente, outras substâncias. Então, não vou dizer nunca, mas pelo menos por enquanto eu não pretendo ter essa experiência novamente. E aqui, obviamente, eu deixo a recomendação, né? Caso você tenha curiosidade sobre esse assunto, que procure saber, que pesquise sobre, não apenas experiências de pessoas que já consagraram, mas procure conversar com pessoas, né? Se você tem um lugar que você deseja ir, procure conversar com as pessoas daquele lugar. Procure sobre os riscos, né? Porque sim, existem. Tem aquela questão dos medicamentos controlados, né? Que não, não é uma boa ideia caso você utilize. Então, é aquilo. É uma escolha e tem que ser uma escolha responsável, né? Tenho visto também bastante gente, ultimamente, aqui no YouTube, não bastante gente, mas alguns vídeos, né, que falam sobre ela ser algo puramente alucinógeno. E, enfim, se vocês pesquisarem sobre, vocês vão ver que existe a questão de não ser exatamente alucinógeno. E existe a contrapartida também de já existirem estudos que mostram que pessoas que consagram acabaram conseguindo sair de vícios. Mas, novamente, eu não sou uma pessoa, não sou uma estudiosa, então eu não vou chegar aqui e dizer pra vocês que é isso, que é aquilo, que é certo, que é errado. Cabe a cada um, né, mais uma vez, que tiver interesse em viver algo do tipo, fazer a sua pesquisa e tomar uma decisão responsável. Mas deixem aí nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa vivência ou alguma opinião. Gostaria muito de conversar com vocês sobre isso. E acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.